Caio Coppola, você considera a crítica de Lula a Guaidó uma afronta aos que defendem a democracia? Sim. Ao endossar o resultado das eleições fraudadas na Venezuela, atacando pessoalmente o líder da oposição e prestigiando o ditador Nicolás Maduro com elogios, com afagos e com holofotes, o Lula da Silva afrontou a democracia, distorceu a realidade dos fatos e demonstrou sua absoluta falta de caráter, desmerecendo a luta mais justa que existe, pessoal. A luta pelos direitos humanos, a luta pela liberdade, a luta contra a tirania, contra o uso arbitrário e covarde da força. Nessa semana, o Lula da Silva, retratado pela propaganda petista como um defensor da democracia, se revelou, isso sim, um talentoso garoto propaganda de ditaduras e um excelente assessor de imprensa de tiranos, de torturadores e de assassinos. E eu desafio alguém a vir aqui questionar a veracidade dos relatórios e dos relatos das Nações Unidas, do Alto Comissariado para Direitos Humanos, da Comissão Interamericana, da Organização dos Estados Americanos, da União Europeia, das principais universidades venezuelanas e da imprensa internacional, que dão conta de um país miserável, violento e ditatorial, sócio do narcotráfico, com milhões de refugiados espalhados pelo mundo, marcado por eleições, como eu já disse, fraudadas, por opositores perseguidos e por crimes contra a humanidade. Esse é o regime que Lula da Silva fez questão de endossar e de aplaudir. Mas Lula foi além. Na sua embaraçosa coletiva de imprensa, depois da reunião com o ditador Nicolás Maduro, o petista escancarou o seu método de fazer falsa propaganda política, um método baseado na mentira. Trouxe aqui aspas de alguns trechos da fala do Lula. Há uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu inimigo. Companheiro Maduro, é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela, a narrativa da antidemocracia, do autoritarismo. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo. E aí nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram. Então, reparem que Lula da Silva não está, aspas, dialogando com Nicolás Maduro. Lula está se associando publicamente a um ditador, numa aliança que visa propagar uma narrativa sabidamente mentirosa sobre a, aspas, democracia na Venezuela. Tanto que em nenhum momento da fala do petista a gente consegue encontrar qualquer vínculo com a realidade dos fatos ou compromisso com a verdade. Por isso, até numa nota pessoal, eu digo o seguinte, a esse sofrido povo venezuelano, que ao contrário do Lula da Silva não vive de narrativas, todo o nosso amor e toda a nossa solidariedade. Zé Eduardo. Eu vou repelir com muita veemência a expressão falta de caráter aplicada ao presidente da República. Você tem todo o direito de discordar das opiniões dele, ser veemente, ser contundente, mas falta de caráter é uma expressão que resvala à injúria. Eu não vejo problema nenhum em sinalizar a falta de caráter, e aqui eu repiso a expressão, de quem mente sobre violação de direitos humanos, sobre crimes contra a humanidade, sobre tortura, prisão de opositores e assassinato político. Isso é uma realidade séria, reconhecida pela comunidade internacional, por órgãos multilaterais, certo? Pela Organização das Nações Unidas, pela Comissão Interamericana para Direitos Humanos, por toda a sorte de ONGs internacionais especializadas no monitoramento dessas situações. Lula da Silva varre isso para debaixo do tapete, configura tudo isso como uma narrativa de antidemocracia e de autoritarismo. E para mim, no meu direito de opinião, isso sinaliza falta de caráter. Se o presidente da República se sentir incomodado, ele que procure aí as vias judiciais para reparar essa suposta ofensa com a qual eu não concordo. Caio, o convite a Maduro para a cúpula incentiva a impunidade? Naturalmente, porque ele dá legitimidade a esse governante, um governante que chegou ao poder fraudando eleições. Não apenas a eleição presidencial, estão falando das eleições regionais, as eleições parlamentares, as eleições para a Assembleia Constituinte. Desde 2015, os organismos internacionais não reconhecem nenhuma eleição na Venezuela como rígida, limpa, transparente. Então, é natural que você dá prestígio, a essa liderança, trazendo ela para uma cúpula.
e colocando ela no centro de uma discussão política. Não é à toa que nós estamos tratando disso há 3 dias aqui no Grande Debate. É tão absurda a situação e a reação internacional ela é tão grande que justifica o tema em pauta. E olha, eu vou falar o seguinte, como eu havia prometido, né, aspas aqui para Lula da Silva, eu preciso construir uma narrativa para destruir meu potencial inimigo. E não é de hoje que o Lula faz isso, né? Ele diz o seguinte: Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Aqui narrativas, entenda-se, relatórios, né, de ONGs, organismos multilaterais, enfim, denunciando os crimes contra a humanidade praticados por Maduro. Ele diz o seguinte, o Lula: o Celso Amorim, né, chanceler do Brasil, e eu andávamos o mundo explicando que não era desse jeito. Ou seja, já é um costume reiterado do Lula fazer propaganda da ditadura chavista. Então ele diz assim: eu acho, companheiro Maduro, que é preciso que você saiba a narrativa que se construiu contra a Venezuela. E ele diz o seguinte: eu vou em lugares que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema na democracia. É uma obviedade, tamanha quantidade de relatos, da imprensa internacional e de organismos multilaterais sobre os crimes que lá são cometidos. E aí, falando em narrativa, ele diz o seguinte, que inclusive foi um argumento aqui sustentado pelo Zé Eduardo: é efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções, números do Lula, porque o outro país não gosta dele. Não se trata de gostar ou não gostar de um país. Nações não têm amigos, nações têm interesses, inclusive interesse na promoção da democracia, porque a democracia associada ao livre mercado traz prosperidade. Foi assim no bloco europeu, é assim na América do Norte. Então não se trata de uma questão ideológica. Você não vai sancionar o país simplesmente porque você tem ojeriza a ele. Você vai sancionar o país porque ele está cometendo crimes contra a humanidade. E Lula diz: está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente a gente, Lula e Maduro. E a Venezuela volte a ser o país onde somente o seu povo, por meio de votação livre, diga quem vai governar. Ou seja, olha a legitimidade que o presidente do Brasil, contrariando todos os relatos, todos os relatórios, certo? Todos os organismos multilaterais, olha o endosso que o presidente brasileiro dá a eleições sabidamente fraudadas. E ele ainda arremata. E aí os nossos adversários, de novo numa associação direta ao ditador, vão ter que pedir desculpas pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Foi o regime chavista que estragou a Venezuela, um dos países mais ricos da América do Sul, que viu a sua produção de petróleo, inclusive, despencar para menos da metade, simplesmente pela corrupção, pela incompetência e pelo intervencionismo do Estado. Então, essa é a realidade dos fatos. Eu estou falando aqui despido de ódio. Na verdade, Zé, eu estou simplesmente imbuído de profunda solidariedade pelo povo venezuelano que eu tive o prazer de conhecer quando eu visitei Roraima. E quando eu vi a situação dos refugiados, a situação de extrema pobreza, de desespero, de desalento de todas essas milhares de pessoas nas ruas de cidades do nosso país. Então, não é ódio, são os fatos. E é lamentável que o presidente da República se distancie dos fatos e faça uma adesão tão sabuja, tão vassala, tão ideológica a essa narrativa ditatorial.